A gente teve um estudo aqui que a gente publicou e foi muito bem publicado na Breast Cancer Treatment and Research. Foi um estudo epidemiológico, a gente fez uma varredura no que a gente tem de dados epidemiológicos nacionais aí de câncer de mama, e a gente fez uma análise do ponto de vista étnico. Comparamos a realidade das brasileiras negras, pretas, com brasileiras brancas. Então, percebemos que a realidade dessa questão das brasileiras negras e pretas, que o nosso estudo a gente mostra que elas estão inseridas num contexto sociodemográfico e sociocultural mais desfavorável, as coloca também numa situação de desvantagem para ter acesso ao tratamento em tempo hábil. A gente sabe que começar o tratamento precocemente também salva vidas. A gente tem muitos dados que se avolumam em relação a isso. Nós temos a lei de 60 dias no Brasil, instituídas de que, a partir do diagnóstico, o governo tem a obrigação de garantir início de tratamento em até 60 dias. Mas os nossos dados, o que foi mostrado também na minha tese de doutorado, meu doutorado foi feito em câncer de mama, triplo negativo, em que eu fiz apanhado geral do perfil sociodemográfico das pacientes com diagnóstico do INCA, até outros biomarcadores específicos moleculares para esse tipo de tumor que determinariam um risco maior de morte. Então, as pacientes que elas tinham diagnóstico de câncer de mama na instituição, elas tinham uma mediana para ter acesso ao tratamento de mais de 100 dias. Então, longe de atender a uma determinação pela lei. Pois é, na teoria é lindo, tem um prazo de 60 dias para atender a população, mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona. E o câncer corre, né? Tem uma urgência para ontem no tratamento, que é muito duro. E aí eu te pergunto, essas mulheres negras, elas também têm um déficit de informação ou só de atendimento? Quando você analisa a situação sociodemográfica dessas pacientes, onde nesse estudo, a gente conseguiu mostrar que elas têm maior consumo alcoólico, maior taxa de tabagismo, onde elas têm maior taxa de analfabetismo, onde elas vivem sem parceiro numa frequência maior, e outros fatores sociodemográficos que o estudo cita. Então, você infere que são pacientes que podem estar numa situação de menos informação e com maior dificuldade e barreira de acesso ao tratamento. Então, é uma população e um nicho de discussão muito grande. Assim, a inequidade, ou melhor, a inequidade racial no Brasil, ela é um fato e que gera muita disparidade, muitos desfechos ruins. Essas pacientes, elas tinham um risco maior de mortalidade em relação a brancas. Isso foi comprovado nesse estudo para câncer de mama. A gente avaliou dezenas de milhares de casos de câncer de mama no Brasil, baseado em bancos de dados populacionais nossos, validados em território nacional. Isso para câncer de mama a gente mostrou, mas se repetiu também em outras análises que fizemos para câncer de colo de útero, que a gente sabe que é um câncer altamente prevalente, mais em populações desfavoráveis, em países subdesenvolvidos, que a gente pode até abrir um espaço para falar disso em algum outro podcast, que vai consumir horas se a gente enveredar por essa gaveta. E câncer de endométrio também, a gente tem dados bem recentes, fresquinhos, submetidos, em que a gente mostra que também a população negra ela se coloca numa situação muito vulnerável. Pacientes indígenas também para câncer de colo de útero, a gente viu, me lembrando aqui do dado do estudo, a gente tem mais de 70% de risco de óbito por câncer de colo de útero no Brasil, quando comparado com pacientes brancas. Isso é falta de acesso a esse serviço básico. Agora, tem muita gente que tem acesso ao serviço e tem a desinformação, a ignorância, vamos dizer assim. Eu não gosto de fazer mamografia porque aperta demais, aquele é um exame chato, incomoda. Não é um exame prazeroso, mas é um exame extremamente necessário. E tem muita gente que fica adiante, que é um desconforto, aquilo aperta demais, machuca, sai de lá incomodada. Já ouviu sobre isso? Não, exatamente. A gente tem que entender que, infelizmente, não é um procedimento confortável. A mamografia realmente ela tem que apertar a mama, tem que posicionar a mama no aparelho,
Bota o braço para lá, bota exatamente, o braço pra cá. Mas é um sacrifício, Flávia, que vale muito a pena. Uma oportunidade de diagnóstico precoce, uma oportunidade de cura, é uma oportunidade de autocuidado, é uma oportunidade de autoamor também. Qual é a chance de uma mulher morrer de câncer de mama hoje no Brasil? Em termos de porcentagem. Esse dado exato da chance eu não vou saber te falar exatamente, mas para te dizer que no ano de 2022 a gente teve, ao todo, em termos absolutos, mais de 23 mil casos de óbito por câncer de mama no Brasil. E no mundo, em 2022, foram mais de 660 mil casos de câncer, casos de mortalidade, de morte, óbito específico por câncer de mama no mundo. Isso equivale a dizer no mundo que você tem um óbito por câncer de mama a cada 30 minutos. Então, enquanto a gente faz esse podcast, 3 óbitos ocorrem. Mas se a gente tirar por base esse dado que eu trouxe de 60 mil doentes ao ano. Isso é incidência. Né? São 60 mil novos casos. 60 mil novos casos. E mais de 23 mil casos de óbito. 40%, 45% das pacientes vão a óbito, é isso? Exatamente. Isso porque o diagnóstico no Brasil ele ainda ocorre de uma maneira geral em fase mais tardia. A gente teve grande impacto negativo do Covid no Brasil. A gente teve um estudo que validou isso, publicado por um colega oncologista de Brasília, o Dr. Cristiano Rezende, onde ele mostrou a tendência de diagnóstico por estadio de câncer no Brasil, em que houve um represamento com a política do isolamento, as mulheres não tinham acesso aos centros, porque estavam fechados ou por outros motivos de barreira. Então, o diagnóstico em fase mais tardia ele se acentuou naquele período ali 2020, 2021. E outra situação é que, de uma maneira geral, o Brasil ele ainda diagnostica estádio 2 ou mais, que são... Então, eu não considero... já não é tão inicial e tão curável, mas a partir de estádio 2 corresponde pelo estudo Amazonas, que foi um grande estudo epidemiológico que a gente teve no Brasil, com mais de 1.400 casos de câncer catalogado no estudo e analisados, mais de 70% dos casos foram estádio 2 ou mais. Tem chance o estágio 2? Como é que é isso? Exatamente, as chances elas vão se reduzindo. Nossa grande maior chance é estádio 1, em 5 anos, 98% dos casos estão vivos, a partir daí você vai decrescendo, até que chega no estádio 4, estádio 4 já sai do foco da mama e já se aloja em sítios distantes, ou por disseminação hematogênica ou linfática, hematogênica através do sangue. O tumor cai no sangue e vai para uma via mais distante e se aloja e forma sítios de metástase nessa região, então isso é estádio 4, esse diagnóstico nessa fase é o que a gente tenta evitar. Então, é por isso que a gente grita, a gente fala, a gente conscientiza, e voltando a dizer que diagnóstico precoce é extremamente importante, porque você parte do estádio 1 de 98% para 20%, 30% no estádio 4, de estar vivo em 5 anos. A gente acabou de falar isso, né, PH, da pandemia, que a gente não foi ao médico. Na verdade, a gente contou com a sorte, né, Gessé? Porque a gente não podia buscar atendimento. Tinha o lockdown, né? Como que a gente sobreviveu a isso realmente foi um milagre, porque podia ter dado um diagnóstico nesse 1 ano que a gente não foi a médico e é rápido, né? A gente nem, quando você menos espera, tá ali com surpresa nada boa.